Bem-vindos de volta, pessoal. Aqui é Pascal Lotaz, do Neutrality Studies, e hoje estou acompanhado pelo Dr. Juan Branco. Juan Branco é um advogado e ativista francês e espanhol que, entre outras pessoas, assessorou Julian Assange durante seus julgamentos e atualmente está assessorando minha compatriota, Nathalie Jump, sobre o regime de sanções da União Europeia. Hoje queremos discutir novamente as sanções. O que elas significam para as pessoas que estão sob esse regime e o que elas nos dizem sobre o Estado de Direito na Europa. Bem-vindo, Juan. Muito obrigado, Pascal, pelo convite. Obrigado por dedicar seu tempo a isso. Você tem sido uma das pessoas que, repetidas vezes, se levantou e usou a lei como advogado atuante, pelo que entendo, para ajudar pessoas que estão sendo perseguidas, por falta de uma palavra melhor. Você pode me dizer como vê as sanções da UE contra indivíduos, tanto dentro quanto fora da União Europeia? Sim, tivemos um caso fascinante com Nathalie Jump, que, pelo que me lembro, é uma intelectual africana, suíço-camaronesa, que vem denunciando há mais de 20 anos a persistência da França-África, que é a interconexão entre os interesses franceses e as elites que exploram os recursos africanos no continente. Ela tem sido muito coerente nesse esforço político. Há alguns anos fez um discurso muito famoso em Sochi, no qual voltou a denunciar esse sistema de poder e declarou que a África permaneceria independente, custe o que custar, mas que acolheria qualquer tipo de aliado, inclusive a Rússia, desde que esses aliados a respeitassem e a tratassem como igual. E isso desencadeou, por parte das autoridades francesas, sob o governo de Emmanuel Macron, uma fúria contra Nathalie Jump. Elas imediatamente a apontaram como a principal pessoa a ser destruída e a usaram como justificativa para o fracasso de suas políticas na África. Isso levou a uma série de medidas legais, incluindo uma interdiction d'entrée sur le territoire français. Ela foi proibida de entrar em território francês. Alguns anos depois, apenas alguns meses, veio uma decisão da União Europeia proibindo-a de entrar ou até mesmo sobrevoar o território da OCEA. E, é claro, confiscando todos os seus bens. O único vínculo que acabaram encontrando entre Nathalie e a Rússia foi o fato de ela ter participado de uma conferência em Berlim, na qual também estavam presentes vários deputados europeus e alemães. E essa conferência foi aparentemente financiada por uma ONG, que por sua vez era financiada por grupos armados chamados Wagner. Então eles usaram esse vínculo muito pequeno, minúsculo, nem mesmo um elo, mas uma conexão em algum momento, que não trouxe nenhum tipo de recurso para Nathalie, já que ela não foi paga para participar dessa conferência, para justificar essas medidas extraordinariamente violentas. Essas medidas não foram tomadas seguindo nenhum tipo de padrão judicial ou qualquer coisa que normalmente associamos ao Estado de Direito. Por exemplo, não houve nenhum processo contraditório prévio, porque consideraram que o efeito surpresa era essencial, o que se poderia entender se estivéssemos falando da apreensão de bens, especialmente os de grandes corporações do setor militar ou de oligarcas. Poderíamos entender isso, talvez, porque, é claro, dinheiro pode se mover de ser change. Mas antes, sobre uma intelectual que não fez nada além de exercer sua liberdade de expressão, e ainda mais importante, uma intelectual que está sendo alvo de medidas físicas, medidas de restrição física, porque não pode retornar ao seu país de origem. Essa é, na verdade, a novidade deste caso. A novidade é dupla. Primeiro, o fato de que ela não pode voltar à Suíça, porque a Suíça está cercada pela União Europeia. E isso, acredito, é algo que as autoridades europeias não previram ou não entenderam que se tornaria um grande problema jurídico. E segundo, que ela está sendo alvo apenas por suas palavras, não porque tenha qualquer interesse direto ou indireto na guerra na Ucrânia ou em estruturas de poder próximas a Vladimir Putin, por exemplo.
Posso te perguntar uma coisa? Já temos vários casos assim agora. Um segundo é o do ex-coronel suíço Jacques Beau, que estava em Bruxelas e agora também está preso lá. Porque se você está na lista de sanções, é proibido de viajar entre as fronteiras dos Estados-membros. Também temos um cidadão alemão, Hussein Dogru, dentro da Alemanha. Então, como você entende esse regime? E você acha que ele vai se manter a longo prazo? Continuará sendo possível tratar as pessoas dessa forma? Sim, portanto, damos as boas-vindas a Jacques Beau por se juntar a nós nessa luta, mesmo que não tenha sido completamente voluntário de sua parte, porque ele trouxe mais visibilidade a esse tipo de medida, que até então vinha sendo mais ou menos aceita. Tenho que dizer que as autoridades suíças não aplicaram as sanções contra Nathalie Yoon, claramente porque elas não faziam sentido. Até alguns anos atrás, era quase automático. A Suíça implementava imediatamente qualquer sanção da UE imposta a um indivíduo em relação à Rússia. Mas eles começaram aos poucos a se distanciar e não ofereceram nenhum tipo de assistência. Tenho que dizer que tem sido bastante constrangedor, porque Nathalie Yoon estava em um país estrangeiro quando soube das sanções. Então ela ficou presa lá, sem meios de encontrar soluções para sua sobrevivência, simplesmente porque seus bens foram congelados ao mesmo tempo em que foi proibida de viajar. E é preciso entender que essas sanções vão muito além da simples capacidade de retornar ao seu país. Por exemplo, qualquer empresa que tenha atividades na União Europeia interromperá preventivamente qualquer tipo de interação econômica com você para se proteger de possíveis sanções. Eu não acho que essas... Quero dizer, há várias opções. Ou esse sistema se torna generalizado, já que sabemos que os criadores desse tipo de estrutura foram os Estados Unidos, com suas sanções e listas de proibições. Ou, se continuarmos a imitá-los como temos feito, e outros países começarem a nos imitar, em breve teremos um mundo que não funciona. Cada país terá sua própria lista de sanções, e qualquer empresa, por exemplo, terá medo de negociar com X ou Y, porque, em algum país, essa pessoa está sancionada. E assim, se você começar a negociar com essa pessoa, pode acabar sendo sancionado. Quero dizer, isso aconteceu, por exemplo, com o banco francês, o BNP Paribas, há alguns anos. Eles enfrentaram bilhões em sanções dos Estados Unidos porque continuaram fazendo negócios com uma empresa iraniana. E como realizavam transações em dólares em outras atividades, ficaram sujeitos à jurisdição norte-americana e tiveram de pagar uma das maiores multas já aplicadas em casos desse tipo. Portanto, sabemos que isso é estruturalmente um abuso de poder, pela forma como esses instrumentos são construídos. Estou falando agora em termos gerais. Quero dizer, em termos individuais, é extraordinariamente violento, porque, como eu estava dizendo, não há aviso prévio, nem possibilidade de deliberar sobre a decisão antes que ela seja tomada. Então, você pode recorrer, como nós fizemos, ao Tribunal Europeu e aos Tribunais Gerais, que levaram 4 meses apenas para decidir se o caso era urgente ou não, e decidiram que não era. Isso é muito interessante. Se confiscar todos os bens de alguém e impedir essa pessoa de retornar ao próprio país, não é considerado um assunto urgente para um tribunal. Então, o que seria um assunto urgente? Se você olhar um pouco mais amplamente, para a jurisprudência do Tribunal Geral e depois do Tribunal de Justiça da União Europeia, percebe que a suspensão das sanções é quase inexistente. Você tem, talvez, cerca de 10 exemplos entre milhares de pessoas sancionadas. E todos esses processos foram abertos para tentar suspender as sanções. Os tribunais europeus não consideram isso uma questão sob sua jurisdição. Eles veem isso como parte do exercício do poder natural de um soberano em suas relações internacionais. Portanto, não tratam como uma questão de direitos humanos ou direitos individuais, quando claramente é.
Eles têm apenas um controle muito limitado sobre elementos muito pequenos, por exemplo, em casos de abuso evidente, como quando há confusão de nomes e duas pessoas são trocadas. Então, eventualmente, pode haver algum tipo de revisão. E a parte mais irônica é que quando há um controle, na maioria das vezes, a União Europeia e o Conselho da União Europeia decidem impor novas sanções com base em fundamentos ligeiramente diferentes, mesmo antes que as anteriores tenham sido revogadas. Assim, a pessoa visada precisa recomeçar todo o processo judicial, que pode levar até 2 ou 3 anos, se incluirmos o tempo de recurso, tornando-o, na prática, um sistema jurídico vazio. E o hammer de Conselho de forma factual. E temos esses casos, certo, em que indivíduos realmente venceram seu processo no Tribunal de Justiça da União Europeia e foram simplesmente recolocados na lista quase imediatamente, com uma justificativa modificada. Então, tudo começou de novo, e eles ainda estão sendo sancionados. Eu conheço apenas alguns casos em que isso não aconteceu. E, ironicamente, foi o filho de um oligarca, por exemplo, que conseguiu evitar o sistema de simplesmente restabelecer sanções assim que elas eram suspensas por um tribunal. Isso é algo que eu já argumentei perante o tribunal, que não se pode fingir que existe controle judicial, porque, é claro, eles têm esse argumento tautológico de que é aceitável que as sanções não tenham uma fase contraditória prévia, já que supostamente haveria controle judicial depois. E então você lhes diz que não há controle judicial real, entende? Assim, acabamos nesse debate, em que estamos, na verdade, questionando até mesmo a legitimidade do tribunal e o exercício de sua prerrogativa. Então, é claro, isso se torna muito difícil e intenso. As trocas que tivemos às vezes são mais duras com o tribunal e até com o próprio conceito da União Europeia, porque estamos basicamente questionando a razão de ser dessa revisão judicial e tentando levá-los ao limite para fazê-los entender que é um sistema em que não há possibilidade de vencer se você agir como uma pessoa normal. E, por outro lado, estamos tentando apresentar a eles esses novos elementos desse caso específico, que, como você disse, Jadubo acompanhou, mas é realmente a primeira vez que, apenas por ter falado ou escrito algo, alguém pode enfrentar sanções legais, que são, na verdade, muito mais severas do que a maioria das sentenças, mesmo em casos criminais. Se você observar a média das sanções aplicadas em casos criminais na Europa, elas são muito mais leves, geralmente mais curtas em duração e com menos impacto, porque a maioria delas não é executada. Você recebe uma espécie de condenação simbólica, mas na prática não vai para a prisão, nem nada parecido. Aqui, por outro lado, há uma sanção real e concreta, que inibe sua capacidade de sobreviver como pessoa econômica e impede seu retorno à família, ao trabalho, ao local de residência. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é a duração dessas sanções. Elas são extraordinariamente longas. Há casos em que as sanções foram prorrogadas por mais de 10 anos. E assim, você tem uma situação em que enfrenta uma sanção indefinida, que é semelhante a uma sanção criminal em termos de impacto, ou às vezes até pior. Você não tem previsibilidade. E isso também é uma questão importante. Quando é condenado por um tribunal, você sabe pelo que foi condenado. Uma sentença de 1 ano, uma sentença de 2 anos de prisão, ou prisão domiciliar. Aqui é imprevisível quanto tempo vai durar. Pode ser prolongada pelo tempo que o Conselho da União Europeia decidir. E isso também gera ansiedade e uma forma diferente de violência que, de certa forma, é pior do que o que acontece em um processo criminal. E é claro. Sim, desculpe, você não é ouvido. Quero dizer, você pode contratar um advogado se conseguir encontrar uma maneira de obter o dinheiro e pagá-lo, apesar dessas circunstâncias. Mas esse advogado só fará com que seu caso seja ouvido meses, ou até mais de 1 ano,
depois que você o tiver iniciado. Quero dizer, é completamente absurdo. Absolutamente. Quer dizer, o regime em si é absurdo. Infelizmente, já ouvi pessoas com formação em direito internacional dizerem algo como: ah, não, tá tudo bem, porque ninguém deveria jamais ter permissão para defender o agressor em uma guerra de agressão. E como o Tribunal de Justiça da União Europeia é responsável por esses casos, dizem que há um processo judicial, então não há problema, desde que tudo esteja em ordem. Mas não está tudo em ordem, tá? Trata-se de uma ordem executiva de um órgão executivo que tem um impacto enorme sobre os direitos humanos das vítimas. E ninguém está seguro, porque essas pessoas nem sequer cometeram um crime. Elas fizeram algo que nunca foi realmente definido como crime nos estatutos da União Europeia. Como podemos usar o direito para combater injustiças tão flagrantes? E essa distorção, eu diria, da ordem jurídica. Então, o tema da definição é realmente interessante, porque existem todos esses textos muito longos que servem de base para essas sanções. E eles são escritos em uma linguagem impossível de entender por uma pessoa comum. Todo esse jargão de Bruxelas que mal dá para compreender, mesmo sendo advogado. Quero dizer, você passa horas só tentando descobrir qual disposição foi usada para sancionar seus clientes. Há todas essas categorias muito específicas que são misturadas para construir algum tipo de base para a decisão final. Mas isso acaba criando, até em termos puramente linguísticos, frases difíceis de entender ou que não têm sentido na linguagem comum. É apenas uma mistura de diferentes categorias usadas para tentar encaixar todos esses resultados, imagino, das negociações entre os 27 países da União Europeia e suas autoridades. E tivemos algumas discussões difíceis com o Tribunal e com o Conselho da União Europeia sobre isso, sobre a falta de transparência, a falta de compreensão do que eles realmente queriam dizer às vezes, e a que disposição estavam se referindo quando tentavam justificar a sanção contra Natalie. E isso é um problema, porque eles adotam esses textos enormes em meio, digamos, à guerra entre Ucrânia e Rússia. Então, há todas essas emoções em torno do que está acontecendo. O medo, a pressão da mídia e assim por diante. E então eles criam todas essas brechas para a ampliação de decisões arbitrárias e para a expansão da competência do Conselho da União Europeia contra seus próprios cidadãos, o que é extrajudicial. Acho que esse é o termo que devemos lembrar para esse tipo de medida. São sanções extrajudiciais, que, é claro, têm alguns objetivos políticos. Por exemplo, no caso de Natalie Young, foi a França que as propôs ao Conselho da União Europeia. Na verdade, em determinado momento, o Conselho da União Europeia pediu ao Tribunal que a França fosse autorizada a intervir no caso, porque eles próprios não tinham argumentos para defender sua decisão. Essa é outra situação fantástica nesse sistema kafkiano. Por algum motivo, decidiram que, para construir esse tipo de legitimidade, para fortalecer seu caso, só poderiam usar evidências de código aberto. Então, quando você se depara com a decisão, bem, é uma decisão de 3 linhas escrita nesse linguajar bruxelense impossível de entender. Então, você precisa analisar todos os textos. E depois, quando escreve para o Conselho da União Europeia, você pede as provas que sustentam o que eles afirmaram em sua decisão. Aí eles te enviam esse dossiê. E esse dossiê é o que será discutido e servirá como argumento do Conselho perante o Tribunal Geral de Justiça. Eles te mandam um conjunto de cerca de 15 a 25 artigos, matérias de imprensa ou publicações de think tanks, que basicamente se citam uns aos outros, como costuma acontecer. Então, nesse caso Natalie. Um artigo diz que Natalie Young estava nessa conferência em Berlim, e na verdade suspeita-se que essa conferência foi financiada por uma ONG, que por sua vez foi financiada pela Batna. Certo, esse é o ponto de partida. E então você tem 10 artigos que ou comentam
ou reciclam essa informação sem fornecer nenhum elemento adicional. Então você tem essa base documental, é assim que eles chamam, um dossiê de evidências, que é então preenchido com todos os... Isso também é algo muito interessante. A maioria das publicações é produzida por think tanks, que são financiados, direta ou indiretamente, pela OTAN, que não faz parte das instituições da União Europeia. É tão estrangeira às instituições da UEPA quanto, sei lá, qualquer outra instituição. Um sistema de organização de poder. E assim você tem uma organização militar, que é, na verdade, um dos principais atores no conflito atual entre a Ucrânia e a Rússia, no qual, novamente, quero lembrar esse fato muito simples, mas que parece ter sido esquecido por muitos. Nós não estamos em guerra com a Rússia hoje, e nenhum país da União Europeia hoje está em guerra com a Rússia. Então eles inventam esse conceito de guerra híbrida para justificar a adoção de medidas que poderiam ser legitimadas dentro de um sistema ou de uma situação de guerra. E isso está realmente no texto, nos regulamentos usados contra pessoas como Nathalie Ambitz. Eles tentam definir o que é guerra híbrida e o que são medidas de guerra híbrida. Basicamente, qualquer coisa, até mesmo um tweet, pode ser classificada como um ato de guerra híbrida, que não é guerra nesse texto, e assim pode legitimar as sanções. Então eles ampliam essas categorizações a tal ponto que você acaba discutindo o que esse, sei lá, Atlantic Council ou um post de blog diz. É literalmente isso. Não estou falando de uma pesquisa intensiva feita por um grupo de 15 pesquisadores de Oxford, Cambridge, Tóquio, blá blá blá, que se reuniriam para trabalhar nisso. Não, é só isso. Talvez um pós-doutorando, um estudante de mestrado, ou alguém assim, que escreveu um post no blog do Atlantic Council, dizendo algo contra Nathalie Young. E pronto, eles te enviam isso e dizem, foi nisso que baseamos nossa decisão de sancioná-la. E quando você responde, quer dizer, não posso defender alguém com base em boatos. Vocês precisam me dar provas concretas de que algo aconteceu. Não apenas o que alguém disse que outra pessoa disse, eles retrucam. Não podemos fazer isso, porque isso violaria os direitos de Nathalie Young. Porque, basicamente, os ministros das Relações Exteriores da Europa, aqueles que decidem quem entra ou não na lista de sanções, não são autoridades judiciais, então não têm poder de acusação. Mas você vê como tudo é kafkiano. É completamente insano. Você basicamente tira os direitos humanos básicos dessas pessoas e faz isso com base em alguns artigos de acesso aberto na internet. O motivo de usar isso, em vez de material real obtido, digamos, de um caso criminal ou de uma pesquisa adequada, é porque você não tem o direito legal, já que sabe que eles não cometeram um ato criminoso. Então só pode usar o que é público. E aí você vira e diz, precisamos proteger os direitos de privacidade para poder tirar os direitos humanos. Nós, como ministros das Relações Exteriores, não podemos ter acesso a um processo judicial porque, quero dizer, é secreto. É protegido por todas essas disposições nacionais, o que de fato é verdade. E porque, é claro, como você contradiz algo que vem de um relatório da DGSE ou da DGSI, então, nesse mundo absurdo deles, há uma espécie de coerência e racionalidade em agir dessa forma. Mas o resultado é que você apenas cria suspeitas e, de certa forma, as alimenta ao desencadear todas essas decisões baseadas em boatos. Sabe, é como esse sistema autotélico em que você acaba condenando alguém por algo que era apenas um rumor, sem lhe dar qualquer possibilidade de se defender. Porque, se você tivesse dado a ela a possibilidade de se defender, teria respeitado seus direitos. E você olha para isso como advogado e pensa, ok, isso vai ser complicado. Então eu tento explicar ao Tribunal Geral de Justiça que esse não é o sistema de pensamento deles. Quero dizer, não é de forma alguma compatível com as proteções básicas e fundamentais dos direitos humanos que estão incluídas nos tratados, mas também na Convenção Europeia de Direitos Humanos e assim por diante. Mas é muito complicado para um tribunal admitir que está basicamente destruindo vidas em violação daquilo que deveria proteger.
Então, tudo isso, também do ponto de vista humano, é muito complicado de expor. Então, novamente, Nathalie ou Jacques Beau têm essa vantagem de que não podem ser demonizados, no sentido de que não tem nenhuma implicação direta ou indireta no conflito armado. Portanto, não há possibilidade de os juízes terem esse tipo de pré-julgamento sobre eles. Eles não são oligarcas com bilhões de euros, ou dólares, ou rublos, porque até isso já cria um preconceito nos juízes. Algo como, ele é uma pessoa tão rica, não é europeu, então podemos sancioná-lo, não é tão grave. Não, aqui, pela primeira vez, temos cidadãos comuns, com recursos limitados, que apenas expressaram suas opiniões e cujos direitos são afetados muito além do que seriam os direitos de um oligarca. Estou falando sobre oligarcas, mas quero dizer, todas essas questões, no fim das contas, como você sabe, se resumem à legislação antiterrorismo, certo? Toda essa guerra ao terror, que foi lançada no início dos anos 2000. E, novamente, para esse tipo de pessoa, digamos alguém no Iêmen, você é um juiz europeu de Bruxelas, Estrasburgo ou Luxemburgo, nesse caso. E não se importa muito com o que vai acontecer com ele. Ele não é um ser humano para você. Nathalie sentiu essa diferença de tratamento porque ela também era africana. Ela sentiu que seu caso não teve tanta cobertura quanto o de Jacques Beau e que havia uma espécie de indiferença em relação a ela. Ela não era considerada totalmente suíça. Ainda existia essa presunção implícita e uma perspectiva racista. Mas agora, com Jacques Beau também sendo sancionado, esperamos que não apenas na Europa haja algum debate, mas também na Suíça, porque isso está se tornando uma questão de soberania para o país. Eu estava tendo grandes discussões com os diferentes serviços da Confederação. Ela lhes dizia, tentando apelar para o orgulho deles, para provocar uma reação: vocês precisam perceber como isso vai se expandir. Estão permitindo que alguns de seus cidadãos percam seus direitos humanos básicos. Precisam intervir. Por exemplo, no caso de Nathalie, achei que seria natural que lhe oferecessem algum tipo de proteção diplomática. Ela está no exterior, incapaz de voar, sendo alvo de uma entidade estrangeira e tendo seus direitos humanos básicos violados. Também invocamos a Convenção de Barcelona sobre o direito de trânsito, bem como a proteção do direito de retorno. Todos esses instrumentos básicos que de repente parecem não ser mais tão importantes. Porque existe esse grande objetivo, que também é meio indefinido, já que não estamos diretamente em guerra. Então, novamente, há essa contaminação que é extraordinariamente perturbadora e perigosa. E isso também nos faz perceber que nossa crença em uma relação positiva com o direito, algo que pensava estrutural no hemisfério ocidental, não é o caso. Não sei se algum dia foi, mas já faz muito tempo que não é. E o que eu estava te dizendo há alguns momentos sobre como a falta de provas concretas está sendo usada para justificar as decisões contra Nathalie. Isso é um resultado direto da expansão da arbitrariedade judicial na guerra ao terror. Na França, há cada vez mais casos em que alguém é julgado não pelas provas apresentadas em tribunal, mas pelo que os serviços secretos disseram sobre essa pessoa, com base em elementos coletados fora do controle judicial. Eles então sussurram aos juízes, dizendo que essa pessoa não deveria ser libertada, ou deveria ser condenada porque é perigosa. E dizem, não podemos levar essas provas ao tribunal porque precisamos proteger nossas fontes. E assim por diante. Mas ainda pensamos assim. E há todas essas séries de casos fantasiosos que vêm se desenvolvendo na França. E, novamente, não nos importamos, porque eram tipo muçulmanos extremamente violentos, ou pessoas de, não sei, alguma outra origem. Então, os cidadãos não sentiam que estavam sendo ameaçados ou diretamente visados por esse tipo de expansão. O que veremos é que à medida que o horizonte da guerra se expande e a legitimidade de nossas estruturas de poder diminui,
Veremos cada vez mais esses mecanismos sendo usados para atingir usos legítimos da liberdade de expressão e cidadãos comuns, a fim de silenciá-los ou intimidá-los. Não sei se é o mesmo para você, mas acho natural e honesto dizer que isso me inibiu de certas maneiras. Tenho sido cauteloso ao falar com a mídia russa, estudiosos russos, advogados russos, incluindo especialistas e advogados de direitos humanos, por causa das possíveis consequências que um simples contato com eles poderia desencadear. Então essa inibição já está acontecendo. Hoje é com a Rússia. Amanhã pode ser com qualquer outro país. Precisamos levar isso em consideração. A intenção por trás das sanções a indivíduos, incluindo aqueles que vivem dentro da OLA ou em partes da área Schengen, como a Suíça, é muito clara. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha, em resposta à pergunta de um jornalista, chegou a dizer abertamente: olha, qualquer um que seja propagandista ou amigo da Rússia deveria agora pensar duas vezes sobre o que está fazendo. Eles usam isso como uma ferramenta de intimidação. É simplesmente chocante que isso seja possível dentro da União Europeia. Que seja possível desligar todas as proteções legais que os cidadãos da UAP deveriam ter. Quero dizer, além do fato de que isso já vem sendo usado há anos para reprimir pessoas fora da UAP e ativistas de direitos humanos na África e em outros lugares, o que já é horrendo. Mas agora isso está sendo voltado para dentro. Isso realmente tira a máscara do sistema. Então, como o processo legal poderia ser usado? O Tribunal de Justiça da União Europeia poderia ser usado para invalidar toda essa prática. É isso que vocês estão buscando no momento. Sim, claro. Quero dizer, é por isso que Nathalie confiou na ideia de levar o caso ao tribunal, para ver se eles suspenderiam as sanções. Porque essa situação é tão trágica que, quero dizer, pode-se debater todo o princípio das sanções, se é algo positivo ou negativo. Eu acho que é uma catástrofe. E acredito que os europeus pagarão caro por isso, porque outros países não ficarão sem reagir. Em algum momento, eles começarão a tentar implementar sistemas semelhantes, não apenas por retaliação, mas também simplesmente porque acharão que é um bom instrumento. E acho que ao fazer isso, criaremos uma certa anarquia no mundo. Mas além disso, e além também da questão de, quero dizer, por que a Rússia? Por que não Israel? Por que não? Você entende o que quero dizer? Pergunta simples. Por que você se concentra em um país que não está diretamente em guerra com a sua entidade? Essa também é uma pergunta. Depois, há todos esses elementos específicos que descrevi sobre o caso de Nathalie, que nos deixaram otimistas, quanto ao fato de que, se houvesse um caso a ser vencido contra aquele tribunal, seria o caso de Nathalie Young. Sabe, se houvesse uma chance de invalidar, ou pelo menos impor um limite ao que pode ser feito sob esse regime jurídico, seria esta: uma cidadã de fora da UE, vivendo em um país enclave dentro da UE, para quem direitos humanos básicos, como o direito de retorno, o direito de voltar ao próprio país, são afetados por essa disposição. E o fato é que, quero dizer, se você toma uma decisão desse tipo com base na liberdade de expressão, em seu uso ou abuso, é claro que precisa de um regime especificamente mais protetivo. Então, esses dois elementos combinados nos levaram a apresentar ao tribunal o argumento de que não se tratava de sanções como todas as que haviam sido aplicadas até então, mas de um novo tipo de regime que, por afetar os direitos humanos fundamentais de Nathalie Young, diferentemente das outras, essa é a jurisprudência do tribunal, precisava ter, quero dizer, basicamente, uma fase contraditória antes de serem tomadas. Ela deveria ter recebido certos direitos que foram violados e, portanto, as sanções deveriam ser anuladas também por motivos processuais, não apenas de mérito. Então eu acho que estamos certos. Acho que estamos completamente certos. E acredito que se perdermos isso, abriremos um caminho para abusos que será muito, muito difícil de fechar depois.
Sentimos que eles não estão confortáveis com a situação. E acho que é por isso que as trocas deles ficaram mais acaloradas. Porque, quero dizer, a base legal deles é muito fraca. É muito complicado para eles se legitimarem e legitimarem essa ação. A base de compartilhamento de provas deles é praticamente inexistente. Então veremos. Veremos qual será a reação se eles, por orgulho, continuarem insistindo. Out of pride, keep on pushing. For example, regarding the mesures provisoires, Por exemplo, em relação às mesures provisórias, as medidas que foram solicitadas para tentar, antes que a decisão final fosse tomada, suspender temporariamente as sanções, elas foram rejeitadas de uma forma muito estranha pelo presidente do Tribunal Geral. Então, levamos o caso à instância superior, em apelação. E estamos confiantes de que haverá uma decisão favorável para nós, mas ela provavelmente virá de 8 a 10 meses após o protocolo inicial. E isso é apenas para medidas provisórias. Imagine a duração de todo o processo. E você não pode expor cidadãos comuns a esse tipo de privação de seus direitos fundamentais por tanto tempo, sem um controle judicial sério. É absurdo. E o tribunal não foi feito para reagir rapidamente. Então existe essa contradição que é difícil de lidar agora, estruturalmente, a forma como o tribunal funciona. Eles não foram concebidos para agir como tribunais nacionais que podem condenar você imediatamente, ou, ao contrário, garantir sua libertação se tiver sido detido injustamente. Essas estruturas foram criadas para lidar com casos complexos e de longa duração, não para tratar de urgências como essas. Então esse é outro problema. Certo. Então, para concluir, nos últimos 2 ou 3 minutos, qual é o seu plano de ação de curto prazo? Quero dizer, o seu plano é trabalhar com o Tribunal de Justiça da União Europeia e não escalar, digamos, para um Tribunal de Direitos Humanos. Você não pode. Bem, essa é a ironia, não é? Você não pode levar as instituições europeias perante a Convenção. Quer dizer, pode sim. Você pode invocar as disposições e a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos em suas ações judiciais nos tribunais europeus. Mas não pode levar uma instituição, da UE, ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Então você fica preso a essa limitação. Há anos existem discussões sobre autorizar isso e assinar um acordo entre o Conselho da Europa e a União Europeia para tornar isso possível. Mas por enquanto não é o caso. Quer dizer, você pode recorrer à ONU, claro, como disse Emmanuel Macron. E daí? Quero dizer, o que isso traria para Nathalie? Que tipo de decisão favorável ou efeito positivo você obteria a longo prazo, ou mesmo a curto prazo? Nenhum. Então podemos fazer todo esse esforço, e talvez juntos consigamos. Mas também precisamos aceitar que estamos em uma fase histórica em que toda a ordem mundial do pós-1945 está desmoronando. Essas instituições, que já eram estruturalmente frágeis e tinham dificuldade em gerar qualquer tipo de efeito, agora estão, não diria condenadas, mas não muito longe disso. E não acho que devamos depositar muita confiança ou esforço em tentar revivê-las ou legitimá-las simplesmente indo até elas. Acho que temos que aceitar que estamos ficando cada vez mais solitários neste mundo. E, infelizmente, é apenas por meio do equilíbrio de poder que podemos tentar mudar as coisas. Portanto, trata-se de intervenções diretas contra as autoridades estatais, tentando conscientizar a opinião pública sobre esse tipo de decisão e os abusos cometidos por suas autoridades. Também devo destacar que a autoridade francesa, que levou este caso ao Conselho da União Europeia e pressionou o Conselho a adotar essa decisão, não é muito legítima do ponto de vista liberal-democrático. Quero dizer, o ministro das Relações Exteriores é membro de um partido que foi um dos mais minoritários nas últimas eleições. Mas como esse é o sistema institucional da França, sob a decisão de Emmanuel Macron, ele conseguiu manter e impor um governo minoritário lá.
Você tem esse governo minoritário em seu próprio país, sancionando pessoas que nem sequer fazem parte da estrutura de poder que as está sancionando, e provocando efeitos extraterritoriais na Confederação Suíça contra um cidadão suíço. É absurdo, é perigoso, e talvez também seja uma lição histórica. Quanto mais fracos são os poderes, mais perigosos se tornam, porque quanto menos comprometidos estão em respeitar o Estado de Direito e as regras em geral, mais revelam a sua verdadeira natureza. Sim, é extremamente irônico. Isso vem das pessoas que nos dizem que estão aqui para proteger a democracia, o Estado de Direito e tudo mais. Mas este é o mundo em que vivemos, e precisamos lidar com a realidade, não com o mundo de fantasia. Juan Branco, muito obrigado por defender Nathalie, e também todos nós indiretamente, porque esta é uma luta pelos direitos de todos. Há algum lugar onde você publique notícias ou suas análises para que as pessoas possam acessar e ler? Sim, você pode me seguir nas redes sociais em geral. Eu tento compartilhar informações sobre como essas situações estão evoluindo e como estamos tentando lutar por um mundo melhor, em outras palavras. Pessoal, por favor, tentem encontrar Juan Branco no X, antigo Twitter, e em outras plataformas de mídia social. Vou colocar os links na caixa de descrição abaixo. Juan Branco, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Michad Praverisvaved.